Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos falando sobre os 50 anos da Biblioteca Universitária Martinho Cardoso da Veiga, da Universidade Regional de Blumenau. Para falar sobre a história da biblioteca, e a gente estava falando também das festividades que tá rolando que vão rolar ao longo deste ano, né? A gente está recebendo aqui a diretora da biblioteca, a Daniele Rohr, e o ex-diretor Darlan Gevaer Schmidt. Ou seja, a gente está juntando aqui dois diretores, um que conhece muito bem a biblioteca porque ficou 6 anos, e a jovem bibliotecária, que há 6 meses assumiu a frente da biblioteca e está ali, né, desenvolvendo um trabalho que, inclusive, ela já vinha fazendo junto com o Darlan nos últimos anos. Bom, mas para você que está em casa, e eu vou começar a nossa conversa com a Daniele, para ela explicar o que é a biblioteca, né, essa senhora aqui do Vale do Itajaí, né? Dani, explica para a gente o que tem a biblioteca, qual é o acervo da Biblioteca Universitária da FURB. Bom, vou tentar resumir, né? Uhum. A gente tem hoje um acervo de aproximadamente 400 mil volumes de diversas coisas, né? Esse acervo está distribuído em várias coleções, livros, revistas, DVDs, CDs, os livros também dos mais diferentes tipos e mais diferentes assuntos. Nós temos uma coleção de obras de arte, né, também. Nós assinamos bases de dados eletrônicas, né, que também disponibilizam acesso a muito conteúdo digital. Então, por exemplo, o portal de periódicos da CAPES disponibiliza 38 mil títulos de revistas. Isso é muita coisa, né, nas mais diferentes áreas e revistas do mundo inteiro. Para citar um exemplo, a gente tem outros portais também. Nós temos uma estrutura de edificação muito boa também, né? São 8 mil metros quadrados construídos, isso é bastante coisa. É muito espaço para estudo, para leitura, uma infraestrutura mesmo para estar no lugar e estudar no local, que é algo que também não é uma coisa tão comum, pensando também na nossa cidade e nas opções que nós temos aqui. Pensando em serviços, nós temos, além de serviços básicos, né, que a princípio toda a biblioteca oferece, como empréstimo, devolução, enfim, a gente dá cursos sobre o uso das normas da ABNT para trabalhos acadêmicos, é um diferencial da nossa biblioteca. Nós damos cursos sobre o acesso às bases de dados, né, o portal da CAPES é um exemplo. Nós orientamos também os acadêmicos individualmente sobre o uso das bases, sobre o uso das normas. Nós auxiliamos nas pesquisas extremamente específicas, né, nas bases em material bibliográfico também, a gente chama isso de levantamento bibliográfico. Então a pessoa vai até a biblioteca, não está achando material lá sobre o tema de pesquisa, que acontece com bastante frequência, porque os temas em geral são novos, são coisas mais atuais. Então temos bibliotecários que trabalham meio que exclusivamente com isso, né, com esse auxílio na busca de conteúdo mesmo, e muitas vezes em outros idiomas, muitas vezes quase sempre. Dani, porque a biblioteca ali, você está falando, né, tem ali o pessoal ajudando o usuário, né? Sim. A circulação dentro da biblioteca é muito grande, né? Sim, a gente não tem um número assim muito preciso, mas teve momentos em que a gente parou para contabilizar isso, dá uma média de 1.000 pessoas por dia que entram lá. Isso é um número bastante elevado. Que é de segunda a sábado, né? Isso, hoje nós funcionamos de segunda a sábado. Sábado, inclusive, das 8 da manhã às 5 da tarde, um horário bem amplo de atendimento. E durante a semana, das 7h30 da manhã às 15 para as 10. E uma coisa que eu acho que creio ser importante a gente destacar aqui, que a biblioteca universitária ela não está voltada apenas para a comunidade acadêmica, né? Ela é aberta à comunidade do modo geral, né? Sim, qualquer pessoa tem acesso à biblioteca. Os serviços que a gente oferece para a comunidade, eles são um pouco diferenciados, né? Mas, enfim, o uso do acervo no local e o uso das bases de dados também, auxílio à pesquisa, a gente fornece para todo mundo. Então, a gente acaba atendendo, não só também Blumenau, a gente acaba atendendo muitas pessoas de outros estados que verificam no catálogo que tem algum material que só tem aqui. Pessoas ligam também perguntando coisas sobre um acervo que só nós temos, às vezes, no país. Então, a gente acaba atendendo muito público externo, que não é só o externo local, que também é um público bem grande. Mas também é interessante pensar que é um externo nacional e eventualmente internacional também. Teve algumas situações já que aconteceram. Sim. E isso é bem
bem significativo, assim. Você teve, né, eu lembro, posso complementar o que a Dani fala, eu me lembro de uma situação de busca de material, por exemplo, sobre Timor-Leste, em que nós tínhamos, né, isso é importante do professor Jorge, quando a Juliana comentou, a Dani comentou, perdão, o professor Jorge recomendou muito livros sobre o Timor-Leste. Né, e esse material Timor-Leste, por exemplo, a gente teve pesquisas de pessoas que vieram de fora pesquisar sobre o material nosso Timor-Leste. Então, não só esse, mas diversas outras dinâmicas de pessoas externas que vêm procurar. E a própria importância, eu acho, como a Dani mesmo colocou, da biblioteca no Vale do Itajaí. Né? Para os 45 anos da biblioteca, 5 anos atrás, a gente fez um estudo na época, o grupo que estava vinculado à biblioteca naquele momento, de que possivelmente até aquele momento, aproximadamente 30 milhões de pessoas teriam circulado por aqueles espaços naqueles 45 anos. Pelos espaços que a biblioteca teve, né? Porque a biblioteca não foi só em Blumenau, ela teve em outros lugares também, né? Teve a biblioteca em Gaspar, a gente teve... dependendo de onde a FURB foi, a biblioteca foi junto em diversos momentos. Né? E possivelmente, talvez em 90% da população daquele momento, teve um livro da biblioteca em casa. Se for levar em consideração a quantidade de pessoas formadas pela universidade, pessoas que tiveram ou que frequentaram a universidade naquele momento. Então, isso é um número muito considerável, sabe? Isso mostra o peso da biblioteca nesse lugar. Né? Dana, falando, né, de acervo, falando de público, mas fixando em questão de acervo, hoje a biblioteca da FURB está entre as maiores bibliotecas de Santa Catarina, né? Era uma discussão que sempre se teve, né? A biblioteca, ela se colocava como segunda colocada a nível de Santa Catarina, né? Como segunda colocada. Mas eu confesso que foi uma questão que eu acho que a Dani corrobora com isso também. A gente largou um pouco disso, sabe? Porque eu acho que a condição não é ser o maior, sabe? Mas é um reconhecimento. É um reconhecimento. Né? Eu acho que a condição é ter a qualidade do processo, sabe? É poder entregar bem um produto final, é poder fazer com que aquele cara que vá pesquisar sobre o Timor-Leste, sobre carnaval, sobre o sindicato, sobre qualquer coisa que ele tiver a pesquisar, ele consiga encontrar lá dentro, sabe? E mesmo que ele não for pesquisar, que ele for lá para ler, ele consiga ler. Mesmo que ele for lá para ver uma obra de arte, ele consiga ver uma obra de arte. Né? Então, eu acho que esse caminho nos torna maior, talvez, do que propriamente essa quantidade de números. Mas, em função até dos 50 anos da universidade, um texto oficial do governo do estado que veio para um dos momentos dos 50 anos da FURB, num dos trechos coloca a biblioteca da FURB, né, palavras do governador da época, como a 4ª maior biblioteca do sul do Brasil. Ele coloca esses dados. Mas a gente não tem precisão desses dados, se somos maior, melhor ou não. A nível de estado, a gente está bem ranqueado, com certeza. A biblioteca tem um papel importante a nível de estado. Né? A nível de Santa Catarina, de Brasil, não posso precisar, porque é muito dinâmico essa condição, como a própria Dani falou, quer dizer, a condição digital acaba, né, os próprios modelos de negócio, dos e-books e tudo mais, acaba levando muitas vezes a números muito fáceis de tu colocar 100 mil muito rapidamente, sabe? Então, essa dinâmica acaba sendo muitas vezes quebrada assim. O que nós buscamos, eu acho, enquanto servidores e ex-servidores da biblioteca, é manter essa qualidade. Eu acho que manter essa qualidade de excelência de local de pesquisa. Quer dizer, quantas soluções, quantas coisas boas não nasceram daqueles livros, daqueles passos. O saber, né, sai da biblioteca, né? Sim. E aí... É a produção de conhecimento, né? A produção de conhecimento é a essência da vivência humana, sabe? Produzir conhecimento é isso. E a biblioteca é um dos lugares para isso. Dani, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho... Ela é uma pergunta até simplória, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é interessante quando a gente discute o papel do livro. A biblioteca é esse espaço que ela abriu não só né, para as novas tecnologias, mas estão ali os livros, né? O livro definitivamente não vai morrer, né? Não, essa discussão é uma discussão já bem... Superada, inclusive, né? né? Que nem a ideia do rádio, né? Do MP3, da internet, é uma lógica parecida. Eu acho que as coisas são híbridas. O que a gente tem cada vez mais são maneiras diferentes de produzir informação, transmitir informação, compartilhar informação. As dinâmicas de ensino e de aprendizagem também mudam. E eu acho que todas as coisas vão se entrelaçando. E a biblioteca ela tem que acompanhar isso tudo.
Então, o que teremos no futuro, a meu ver, vai ser uma estrutura mais híbrida, né? Eu vou ter mais conteúdo eletrônico, sim, é uma tendência, né? Eu devo ter uma biblioteca de e-books bem desenvolvida. Os artigos científicos, os periódicos científicos, já se consolidou a questão do... Já se consolidou nesse ambiente virtual, né? As pessoas já utilizam artigo na internet, já está uma coisa bem naturalizada. O artigo científico impresso talvez é uma coisa que vá sendo descontinuada com o tempo. Mas, assim, pensa que é uma questão de suporte só, né? Então, não vejo que o livro vá deixar de existir. Os suportes vão conversando. E cada pessoa tem seu por fim. Em algum momento eu vou estar lendo um e-book, em outro momento eu vou estar lendo um livro, porque naquele momento o e-book é mais interessante, ou eu tive acesso ao e-book. Né? Nesse momento o livro é mais interessante, eu tive acesso ao livro. Então, é uma questão, talvez antes de acesso, né? É muita coisa para pesar. Mas não, acho que o papel não vai desaparecer. Dani, você é uma jovem bibliotecária, está à frente de uma senhora, né, de meio século, né? O que é gerenciar uma senhora dessa? É um pouco assustador. Então, nesses 6 meses eu estou começando a entender, eu acho que um pouco melhor, esse peso que a biblioteca universitária terá, né? A importância dela para a universidade, a importância dela para Blumenau e região. Ainda que antes eu atuasse lá na condição de bibliotecária, acabasse presenciando muitas coisas, né? Atendendo N tipos de pesquisas diferentes, acadêmicos também pesquisando coisas bem interessantes, né? Em outro momento eu falei, por exemplo, que teve uma das situações que eu lembro agora também, quando o acadêmico vai lá para pedir auxílio para pesquisar o conteúdo relacionado a uma molécula que ele quer criar para curar o câncer. E acredita que juntando lá 2 elementos ele cura o câncer e precisava de material sobre aquilo. Então, quando tu começa a pensar que, nossa, eu estou proporcionando isso de alguma maneira, né? Esse peso ele pesa um pouco. Considerável, né? Mas, assim, como a gente conversou também, né, antes de iniciar o programa, a biblioteca não é a direção, né? A biblioteca são todas as pessoas que trabalham, que atuam lá. Então, é um peso compartilhado, né? É um peso que recai sobre todos os servidores da biblioteca de alguma maneira, né? Eu acho que é isso que é importante. Mas, enfim, né, o que a gente queria colocar aqui é isso. Nós estamos falando de uma senhora de 50 anos que está o tempo inteiro se mantendo jovem, né? E eu quero agradecer aqui a presença, né, de vocês, da Darlan, da Dani, né, falaram um pouco da história da biblioteca e da importância dela aqui para o Vale do Itajaí e para Santa Catarina. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Obrigada pelo convite. Obrigado pelo convite. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer mais uma vez aqui as presenças, né, da Daniele Rohr e do Darlan Schmidt, que falaram sobre os 50 anos da Biblioteca Universitária da FURB. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.